A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 1, 7, 16 a 26. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ao meditarmos sobre essa verdade, nos faz necessário refletir sobre nossa caminhada e quais as atitudes que estamos tendo diante das maiores indagações, questionamentos, afrontas, apontamentos e decisões. Nossa decisão por viver a vida de Cristo nos fez entender que estávamos num caminho sem volta, numa solidão, em um barco naufragando, em um abismo sem fim, em uma cova profunda, numa prisão totalmente algemado, e fomos resgatados, restaurados, renovados e limpos pela palavra e pelo Espírito Santo. Pois em Cristo nos tornamos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas, ao nos deparar com a verdade do Evangelho e ficarmos livres do pecado e de sua prisão, acreditamos que as coisas iriam mudar em tudo e esquecemos que temos competências a cumprir, ou seja, temos responsabilidades e deveres, não somente direitos. Começamos a querer entender esta liberdade e, em muitos casos, entrando em outras prisões, e uma delas é a religiosidade. Esta prisão leva a pessoa por um tempo a viver uma busca pela revelação da verdade, mas, ao se engajar numa estrutura religiosa, logo sua atitude vira uma ilusão e não mais quer buscar Cristo por aquilo que ele é, mas por aquilo que pode oferecer. Por isso, o cuidado de não voltar ao jugo da escravidão, pois, ao entrarmos por este caminho, os velhos costumes, mesmo tendo conhecimento de Cristo hoje, voltam a ser evidência, perdendo-se o temor, a santidade e a direção do caminho. Pois observamos atualmente um estágio de conduta já obscurecido, pois aqueles que conhecem a verdade e não as praticam se posicionam como mentirosos, como lemos na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4 e 6. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A influência de uma vida em Cristo comprometida em se manter nas vontades deste mundo sempre nos levarão a termos palavras de fé, mas dentro de nós nunca uma conduta de transformação. Pois a verdade só se torna verdade em nós quando optamos em nos arrepender e viver essa santidade. Algo não tão fácil, mas uma escolha certeira para vivermos o caminho. E quando falamos nessa santidade, estamos retratando a separação das vontades da nossa carne para satisfazer a vontade de Deus através do Espírito Santo. Não que vamos ser perfeitos em tudo, ou vamos sempre fazer tudo perfeitamente, mas a cada dia temos que permitir sermos aperfeiçoados em Cristo e deixarmos o Espírito Santo nos mostrar a vontade do Pai.
uma tarefa de viver a liberdade, de viver livre, de não se condenar e não voltar à prisão emocional e espiritual. Nossos desejos não podem ser maiores que a vontade de Deus, porque senão vamos viver no engano. Mesmo falando da verdade, não viveremos esta verdade absoluta e transformadora, mas sim uma verdade ilusória, onde estabelecemos a vontade de Deus conforme as nossas próprias vontades. Portanto, se faz necessário uma reflexão sobre nossos passos nesse caminho. Se fomos livres, por que estamos presos em algumas situações? Se estamos em liberdade, por que nos submetemos ao jugo da escravidão novamente? Se estamos vivendo uma nova vida em Cristo, por que criamos ilusões hipotéticas para satisfazer nosso momento? Se vivemos Cristo ressurreto, por que não aguardamos mais sua volta, preparando-se para este encontro? Ao contrário disso, procuramos maneiras de usar a palavra para justificar nossas ações, pecados, erros e condutas. E ainda sai da boca aquela frase tão conhecida: Deus conhece o meu coração. Mas vamos observar bem a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 19 a 22, a sua orientação em relação a isso. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Temos que vigiar em todo o tempo, pois o diabo está andando em nosso derredor, esperando só um vacilo nosso. Vamos nos atentar às Escrituras Sagradas e viver essa verdade sem limites, e cumprir e estabelecer esse reino em todos os lugares, pois no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 27, nos remete a essa atitude. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas instruções inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para as que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve se guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia-te da perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O fruto do Espírito nos conduzirá a viver esta verdade, e seremos a cada dia aquilo que Deus nos chamou para ser. Creia, Jesus está voltando. Permita que este Espírito, o Espírito Santo de Deus, te conduza a essa caminhada. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças nós te damos, Pai, por mais um dia o Senhor permitir entregarmos nossas primícias, entregarmos nossas primeiras horas a Ti, entregarmos, ó Pai, tudo aquilo que temos e que somos, para que se cumpra e se estabeleça o Seu querer e a Sua verdade. Senhor, guarda, Pai, guarda o nosso coração. Guarda, Senhor querido, as nossas ações, atitudes. Guarda aquilo que vem em nossa mente. Guarda, Pai, e que o fruto do Espírito, ele venha sobre nós, ele esteja em nós e ele comece a frutificar em todas agora, em tudo aquilo que nós temos, Pai, que ser transformados, mudados, ser moldados, que assim seja, Pai, que seja, Pai, todas estas virtudes do fruto do Espírito estabelecido em nós, para que se cumpra e que se faça presente todos os seus desígnios, e que nada fuja daquilo que o Senhor preparou para nós. Antes, sejamos aperfeiçoados em amor, sejamos aperfeiçoados em suas verdades, para
para que o seu querer se cumpra e a sua vontade seja plena em nós. Sabemos que muitas vezes não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Então ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter a palavra no momento certo. Ajuda-nos, Pai, a ter as emoções controladas pelo seu Santo Espírito. Ajuda a lançar toda a ansiedade em suas mãos. Ajuda-nos a ter fé naquele momento onde o decreto disse que não teria como, mas o Senhor assim disse na sua palavra, que se nós crêssemos, nós, ó Pai, seríamos aqueles que viveriam este milagre. Então, Pai, na sua palavra está descrito que Jesus, ele venceu por nós. Então, ele vencendo por nós, nós somos mais que vencedores. Assim nós cremos e assim, Pai, nós te agradecemos. Mais uma vez, consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Graças nós te damos, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Viva um dia abençoado e estritamente produtivo na presença do Senhor.